bem-vindos a esse segundo módulo. Essa reunião, então, de hoje é em torno de dois temas que foram trabalhados na reunião, no último encontro que a gente fez da Lambra em 2017, a suplementação de oxigênio, que foi uma aula dada pela doutora Eliane Mancuso, e pneumotórax e pleurodese, uma aula dada pelo doutor Marcelo Jacó, né? E, então, eles atualizaram, né? O doutor Marcelo mandou alguns slides, os slides da aula que ele deu. A doutora Eliane fez um vídeo curtinho, todo mundo deve ter assistido. E para coordenar, então, essa discussão, essa sessão de perguntas e respostas, a gente tem aí a presença do doutor Carlos Carvalho e da doutora Mariana Araújo, a quem a gente agradece demais por terem aceitado, né? Eu vou fazer uma apresentação muito rapidinha de cada um deles, né? O Dr. Carlos, eu acho que todo mundo conhece, ele é professor titular de pneumologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, ele é diretor da divisão de pneumologia do INCOR, e ele é também o criador e um dos responsáveis pelo centro de referência no tratamento e na pesquisa sobre a LAN, que funciona no HC, em São Paulo, e ele, além de outras coisas mais que ele não listou aqui, mas né, que as mais relevantes para a gente nesse momento são essas, e ele foi a primeira pessoa, o primeiro médico a descrever um caso de LAN no Brasil, né? Em 1980, década de 80, doutor Carlos, foi isso? Você quer que eu conte? Depois. O primeiro caso, o primeiro diagnóstico foi em 78. 78. O primeiro trabalho publicado foi em 84. Isso. E, o Ricardo nem era nascido. Eu também não. Você é óbvio, né? Mariana, você é óbvio. É o Ricardo que tem cara de velho, que eu quis deixar claro que ele não tinha nascido. Então, as meninas todas nós, tinham nascido. Isso. Ou estávamos saindo da primeira dentição, né? Ou não éramos nem nascidas. No máximo. E temos, então, a doutora Mariana Araújo, que fez o doutorado dela na Escola Paulista, na USP, né? Foi orientada... Não, pelo amor de Deus, Escola Paulista! Na USP, doutora em Ciências Médicas pela USP, é professora de pneumologia na Universidade Federal do Paraná, né? E é médica assistente do Ambulatório de Doenças Intersticiais Pulmonares, do HC, dessa mesma universidade onde ela atuou como professora, e ela é responsável pelo Centro de Tratamento da LAN lá em Curitiba, né? Que funciona nesse ambulatório. Então, a dinâmica vai ser a mesma. Eu vou passar a palavra rapidamente para cada um dos dois coordenadores e depois a gente entra na sessão de perguntas e respostas, tá bom? Quem vai falar primeiro? Mariana. Boa noite, pessoal. Para quem não conhece, é um prazer aí estar conversando um pouco com vocês. É uma honra estar com o Dr. Carlos aqui, não tem nem o que dizer, né? Vocês sabem, ele é a pessoa que mais entende de LAN aí no país, mas eu vou tentar ajudar no que eu puder. O meu foco de estudo da LAN, que foi o meu doutorado, foi justamente exercício. Então, também a Maria Clara falou que se alguém tiver alguma dúvida, quiser trazer alguma questão em relação a isso, também talvez a gente possa debater se houver tempo. E acho que isso, a ideia acho que é deixar mais focado para vocês, realmente para a gente trocar aí ideias e experiências. Também eu queria agradecer aí a Lambra, um beijo aí na Maria Clara, na Ângela, que estão aí. É um prazer estar com o Ricardo, a Lígia, e um grande beijo aí para a Mariana. Acho que a gente tem condições aí de trocar ideias, trocar informações, tirar dúvidas, e estamos aí sempre prontos para aprender um pouco mais. Então, tá. A gente pode abrir, então, para quem quiser fazer as perguntas relativas a esses dois temas, e como a Mariana falou, a questão de exercício, obviamente, vai surgir aí nessas discussões também. O doutorado dela foi sobre exercícios físicos na LAN, né? Portadora de LAN. Tem alguém que já gostaria de começar? Eu sempre tenho as nossas perguntinhas, mas eu prefiro que vocês comecem. Posso começar, então? Doutor Ricardo Figueiredo.
Bom, boa noite, doutor Carlos, Mari. Um prazer muito grande estar aqui com vocês todos. Agradeço o espaço. Eu queria tirar uma pergunta em relação a pneumotórax. Eu tenho uma paciente de 48 anos que eu acompanho com LAM. Ela tem doença cística já bastante extensa bilateral, que teve o diagnóstico há 3 anos atrás, justamente com pneumotórax espontâneo. E naquele momento, pela suspeita de LAM, já foi feita a biópsia e com o diagnóstico foi feita a pleurodese no mesmo momento. Sendo que esse pneumotórax é um pneumotórax recidivante. E de 2 anos para cá, ela já recidivou esse pneumotórax 3 vezes. Na primeira vez que ela recidivou, nós fizemos uma nova pleurodese, mas foi uma pleurodese por agente abrasivo, tá certo? Teve uma eficácia, acredito assim, parcial, mas assim, ruim. E hoje em dia ela teve a 3ª recidiva do pneumotórax e foi numa junta médica nós decidimos não fazer uma nova redrenagem, porque cada vez que ela drenava também piorava os cistos, vários cistos, eles realmente eles ficavam mais extensos. Mas me incomoda muito porque realmente ela persiste com pneumotórax encistado no lobo inferior direito. E a nossa ideia sempre é assim, toda vez que ela drena o pneumotórax, ela melhora a função pulmonar e capacidade de exercício. Depois eu queria que a Mari até comentasse com isso daqui. A minha questão é, assim, na experiência do senhor, doutor Carlos, vale a pena insistir nessas redrenagens? Vale a pena utilizar algumas outras estratégias para a pleurodese? Isso é uma coisa caso a caso. E como é que essa paciente ela é muito ativa, uma pessoa muito ativa, como é que funciona a liberação de exercício para uma paciente com esse pneumotórax que está encistado? Ele não aumenta nem diminui nos últimos 8 meses, mas ele está lá e leva mais ou menos uma queda de meio litro no VF1. Vamos lá. O histórico que você contou, uma paciente que o diagnóstico foi aos 45 anos, com primeiro pneumotórax, e aí ela já fez a pleurodese na primeira vez, a pleurodese não foi efetiva. Os 3 pneumotórax foram do mesmo lado? Os 3 do mesmo lado, doutor Carlos. Agora, o primeiro pneumotórax foi um pneumotórax total e os outros 2, as 2 recidivas, ela ficou com a pleurodese efetiva no lobo superior direito, mas ela sempre recidiva, na verdade, nos 2 terços inferiores do pulmão direito. Ela está sob sirolima, a paciente. O que você está contando é que a pleurodese teve um efeito parcial, ela grudou a pleura em algumas porções e agora, quando ela faz o pneumotórax, ela faz o pneumotórax encistado porque não desgruda o pulmão inteiro, né? E aí você falou que dessa última vez vocês optaram por não drenar isso, porque ficou um pneumotórax encistado que você tem capacidade pulmonar total dela ou volume residual dela para saber, você tinha antes e tem agora para saber quanto que está roubando de volume, que você falou que diminuiu o VF1, mas o pneumotórax não vai atrapalhar tanto o VF1, eu acho que ele vai atrapalhar mais o volume residual e a capacidade pulmonar total, a relação VR-CPT vai ser alterada. Você lembra disso? Eu não lembro com certeza, doutor Carlos, mas eu tenho esses dados dela, porque sim. Eu acompanho, eu só não tenho, na verdade, um dado muito recente, mas eu tenho um dado, na verdade, de acompanhamento de setembro do caso dela. Mas, basicamente, você tem alteração, sim, de volume residual, claro. E o mais importante é que eu me lembro muito, a capacidade inspiratória cai também. E ela perde isso nitidamente quando ela recidiva o pneumotórax, a gente vê que a tolerância ao exercício muda. Ela não tem dispneia com a LAM, mas ela tem dispneia quando faz o pneumotórax. E já seria a 3ª redrenagem, né, do mesmo pneumotórax, mas quando drena, ela não expande completamente. A gente tem que usar muitas vezes o dreno sobre aspiração, porque ela tem uma expansão parcial. E quando a gente usa esse dreno por aspiração, às vezes, da última vez, a impressão é que fez
fez mais mal do que bem para ela, entendeu? Abre uma fístula, é isso? Abre uma fístula e é difícil. Ela fica 3 semanas no hospital, cada vez que drena esse pneumotórax. E o pneumotórax é encistado na porção média inferior, é isso? Não é intracisural, ele é na porção média não pega inferior. a cissura, não. A cissura tá preservada, assim. O que pega é um pneumotórax significativo, mas que ele é restrito ao terço inferior do pulmão direito. Sei. Vocês já colocaram um pigtail nesse pneumotórax? Foi a primeira drenagem, a segunda drenagem foi primeiro o pigtail, aí depois o pigtail não funcionou, redrenou, colocou um dreno sobre aspiração. Assim, mas essa foi a primeira vez, né? Foi um pneumotórax completo, né? A segunda já era o pneumotórax encistado? A segunda já era encistado. Foi nessa daqui, ela ficou com pigtail, ela não expandiu. A gente ficou receoso de ela ficar com a expansão média e infectar. E aí depois foi feita uma redrenagem com dreno de aspiração. E aí não expandiu, mesmo aspirando? Expande. Quando você faz a aspiração, ele expande, demora bastante tempo. E nesse segunda vez com a aspiração que a gente fez uma nova pleurodese por agente abrasivo, mas depois de 3 meses ela recidivou. Assim, veja. Tinham sido talco as outras? Para falar a verdade, assim, ela só fez uma vez, né? Eu não sei se o que foi utilizado pela cirurgiã, porque eu não provavelmente foi talco, entendeu, Mari? Mas se foi no triato de prata, eu não sei o que foi. Mas assim, foi um agente abrasivo. Ah, entendi. Uma vez ela fez a pleurodese e nas outras foi só drenado. Não, a primeira foi pleurodese e a segunda vez também teve pleurodese, sendo que a primeira foi VATS, né? Entendeu? A segunda foi só pelo dreno. Só jogou pelo dreno. Provavelmente foi talco, entendeu? Tá. Bom, vamos lá. Normalmente, o acontecimento do pneumotórax indica a atividade da doença, normalmente. Ou uma situação de deterioração do parênquima do ponto de vista de desbalanço pressórico entre a pressão pleural e a pressão alveolar. Não é usual esse tipo de evolução quando você tem a doença controlada. Numa paciente que agora está com 48, ela já está pré-menopausa, certo? Uma coisa que poderia ser... Isso, de novo, não é usual. O que pode estar sendo o gatilho para ela estar fazendo ainda a atividade da doença? Eventualmente, um dos gatilhos pode ser um gatilho hormonal. E, eventualmente, você usar um inibidor LH, um inibidor lá em cima, uma gozerelina, qualquer coisa que induza uma menopausa mais precoce, mas para ela aos 48 anos não vai mudar muito, pode ser um estímulo para tirar de atividade. Se esse for um gatilho para ativar a doença, esse pode ser uma coisa. O que você teria mais clássico para isso seria o sirolimus, mas pelo que eu entendi, você já está dando o sirolimus e ela continua recidivando. Então, eu tentaria fazer um tratamento duplo. Eu tentaria fazer um bloqueio hormonal e manter o sirolimus. Você tem a dosagem sérica, o sirolimus está em nível terapêutico? Ele gira em torno de 8. Ela está com 8. Tomando 2 miligramas ou 1 ou 3? Tomando 2 miligramas dia. 2 miligramas. Ela não tem nenhuma outra manifestação da LAM? Nenhuma, na verdade, assim, era aquela paciente, se a gente não tivesse algum marcador sérico, ela ia realmente para a biópsia mesmo, porque ela não tem nenhuma outra manifestação de angiomiolipoma, nem retroperitoneal, nem renal, nem nenhuma lesão cutânea. Ela associou a ocorrência dos pneumotórios com algum evento, assim, alguma coisa que ela tenha feito, ou foi totalmente espontâneo, assim? Ela faz atividade física regular ela tem frequência cardíaca de base de 58, então ela faz atividade física. Então, se eu pensasse assim, em algum gatilho, pode ser atividade física. Eu acredito que ela faça atividade física
de moderada intensidade. Mas não houve coincidência, assim, dela referir que tinha feito esforço e na sequência ter feito? Não, na verdade, uma das vezes, inclusive, ela foi final de semana, ela estava com o marido numa refeição quando ela sentiu o segundo pneumotórax. Eu também fico com a impressão de que a atividade física não justificaria isso. Eu tenho, pelo menos, acompanho algumas pacientes que, por estímulo de fazer exercício, hoje elas são maratonistas e correm bastante, fazem exercício direto, e tem algumas que têm muito cisto e ela, assim, ela é oligossintomática, apesar de que você olha a tomo e olha a prova de função dela, você acha que ela deve estar numa situação ruim e ela se mantém super bem. Então, eu não sei se a atividade física poderia ser um gatilho isolado, né? Ela precisa ter alguma lesão parenquimatosa que propicie isso. De novo, me parece estranho, me parece que tem alguma coisa ativando a doença dela, né? Ela não usa hormônio de jeito nenhum? Pelo menos assim, desde que ela teve o pneumotórax, ela não usa mais nenhum hormônio. Agora, vocês acham que valeria a pena, por exemplo, tentar deixá-la com 3 miligramas de sirolimo para verificar se aumentaria alguma coisa? Assim, aumentar o nível sérico? Não, né? Eu acho que não também, porque assim, até a Maria Clara tinha já questionado a gente algumas coisas assim antes, e tinha, não sei se vocês assistiram a aula lá do Dr. Marcelo Jacó, que ele comenta de um trabalho bem interessante que começaram com sirolimos em pacientes que tinham pneumotórax de repetição, era um observacional, na verdade, né? E aí depois essas pessoas paravam de ter, né? Mas assim, dentro dos valores normais, assim, não com doses a mais ou coisa assim. Eu acho que faz sentido mesmo esse raciocínio do Dr. Carlos de que talvez ela esteja relação com a atividade. Sobre o exercício, realmente na tese a gente não teve ninguém que fez pneumotórax, a gente pegava bem pesado também, assim, era uma rotina pesada para elas, mas eu acho que, assim, plausível até seria, mas daí eu esperaria, por exemplo, se ela fez uma manobra de valsalva quando estava erguendo um peso, enfim, mas assim, acho que não é o caso, porque daí ela teria uma memória disso que foi quando ela estava exercitando, então eu também não acho que deveria proibir, mas é um caso bem difícil esse teu, né, não tá longe de ser rotina, né, então acho que não tem vai ter que individualizar nessa questão de, vou tentar redrenar, eu acho que realmente depende se ele ficou pequeno, quanto que ele está tendo de repercussão ou não. E, enfim, acho que essa ideia, se ela não está usando bloqueio hormonal, de repente, andando nessa linha, né, de imaginar que tem a correlação com a atividade, poderia ser uma tentativa. Eu concordo com a Mariana. A única coisa que me preocupa aí, Ricardo, é se ela tem uma fístula. Se ela tiver uma fístula, aí pode acontecer essa situação de ela fazer muita pressão negativa na hora de um esforço maior. E essa muita pressão negativa vai gerar uma pressão transalveolar muito grande que pode abrir a fístula. Eu acho que ela precisa fazer atividade física, mas aí precisa ser bem dosado. E acho que esse caso assim, uma outra solução, que é uma solução muito mais agressiva, né, seria abrir e soltar toda a pleura, fazer uma cirurgia, aí é uma cirurgia extensa, ela precisa estar com uma qualidade de vida muito ruim, aí você soltar toda a pleura dela, ver se acha a região da fístula, clipar a fístula, aí expandir o pulmão e fazer uma pleurodese por abrasão física, né? E deixar sangrar um pouquinho e insuflar o pulmão devagar até encostar as duas pleuras e deixar. Mas só se ela tiver uma qualidade de vida muito ruim, senão eu tentaria, sei lá, alguma coisa mais conservadora. Tem um negócio que o Marcelo comentou na aula dele também, mas que eu tenho zero de experiência, que era de injetar sangue da própria paciente ali para ver se grudava na fístula. O senhor tem alguma experiência com isso? Isso é uma técnica assim, usada em outras doenças e, eventualmente, tem casos anedóticos em linfangio.
Agora, o sangue irrita em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar que o sangue tiver, que não tenha endotélio cuidando dele, ele vai ser um agente extremamente irritante, né? Para ele funcionar bem, você precisa expor a superfície de uma maneira adequada e você precisa de uma expansão total. Se ficar alguma cavidade, vai gerar um derrame pleural reacional muito grande, né? E aí você vai trocar um cisto aéreo por um cisto líquido, né? E com risco de infecção secundária. Então, o caso não é simples, é um caso encrencado, né? É um caso bom para o Ricardo. Não, a gente tem no grupo uma paciente bem jovem que tem vários pneumotórax seguidamente, né? E ela fez já 2 tipos de pleurodese, né? Mas ela sente uma dor imensa até hoje. Já fez várias, né? Depois de ter feito há algum tempo já essas pleurodeses, ela sente uma dor crônica, também intensa. E a gente nunca sabe o que falar para ela, né? E os médicos também, agora ela mora na Inglaterra, também não conseguem dar uma solução para essa dor crônica que ela tem. E ela é mais ou menos o mesmo caso dessa paciente do Dr. Ricardo, né? Toma sirolimo, de repetição, pneumotórax, e ela tem, além disso tudo, essa dor crônica. Dr. Carlos? Oi, desculpa. Então. Eu estava conversando com o Ricardo, que me comandando. Não vale. Conversa paralela não vale. Ele tá atrapalhando aqui a nossa conversa, mandando coisas paralelas aqui. Bom, desculpa, você estava falando de uma moça que agora... Não, a gente tem uma paciente no grupo que ela tem assim, uma situação bem parecida com essa paciente do Dr. Ricardo. Você falou que ela é jovem, quantos anos? Você lembra? Mais ou menos? Quantos anos? Jovem de 20, 30, 40? Não, uns 30. 30. Entre 20 e tantos e 30. Tá bom. Né? Ela é uma situação bastante semelhante e toma sirolimo. Isso. Quando é mais jovem, o sirolimus funciona melhor. Ela disse que a dificuldade é a questão de controle de dor. E aí foi uma coisa que a Maria Clara questionou, e para mim, como pneumo, assim, é uma coisa que chega muito pouco para nós, porque assim, a maioria das... que ele até comenta, né, na aula dele, o Marcelo, que de usar opioide precoce, no tratamento agudo, ok, tudo isso a gente faz, né? Aí a Maria Clara tinha questionado, mas e no paciente que fica com dor crônica? Então, qual é a experiência de vocês com outros tipos de analgesia, né? E especificamente de pleurodese, o senhor tem alguma experiência essas pacientes que ficam com dor refratária, doutor Carlos? O que a gente teve que fazer em algumas situações é até ou infiltração no nervo intercostal, a gente infiltra 2 terços e vai infiltrando múltiplas vezes e acaba acomodando. Quando é uma dor neuropática muito grande, a gente já pediu para o neurocirurgião cortar fora o nervo. E usar, tipo, gabapentina? Tá bom. Eu estou imaginando que essas coisas não seguram, né? Que já não funcionaram, Você tenta, você dá antidepressivo tricíclico. Coisa para dor neuropática. Você desce a prateleira, né? Você dá tudo. Eu estou pensando quando nada disso resolve, aí você apela, né? Beleza. Alguém tem mais alguma coisa para perguntar? Pneumotórax é encrenca. Pneumotórax é sempre problemático, né? Com relação ao uso de oxigênio, doutora Mariana, a gente estava pensando assim, que tipos de exercícios físicos podem ser úteis ou podem ser feitos por um paciente, por uma portadora de lã? De que tipo de exercício físico uma portadora de lã pode se beneficiar? Então, assim, essa questão tanto para quem usa oxigênio quanto para quem não usa, isso
eu acho que hoje é meio que consenso nas doenças respiratórias. O que mais funciona é exercício físico aeróbico. Então, a gente vê muitas vezes o pessoal insistindo em querer fazer fisiorrespiratória, que foi uma coisa que também me questionou, né? Na verdade, para a LAN, no meu ver, não tem muito nexo fisiopatológico você ficar mandando o cara fazer respiron, por exemplo, né? Que foi uma coisa que foi citada, assim. Respiron, o que ele faz? Vai trabalhar lá PINs, que elas não é um problema na LAN, assim, né? Então, eu sempre brinco, eu falo com os pacientes assim, na verdade, o teu pulmão, a gente sabe, ele cresce lá até você ter uns 20 anos, na verdade, para os homens, um pouquinho mais, e depois disso é ladeira abaixo, o resto da vida. Não tem nada que faça que vai aumentar o teu pulmão, porque tem, às vezes, essas discussões, né? Porque faz os exercícios respiratórios e teu pulmão vai aumentar. Eu nunca ouvi falar nisso. Se alguém tem algum estudo, eu gostaria de fazer, mas eu acho que isso não é viável. E aí eu falo, o que a gente pode melhorar é periferia. É performance cardíaca, cardiovascular e periferia, captação de oxigênio pela tua musculatura periférica. Então, eu acho que o que elas têm que fazer é exercício físico aeróbico, esteira, bicicleta, dança, futebol. Mas, assim, o que a gente vê da dificuldade do paciente O2 é que realmente, idealmente, pelo menos no início, ele deveria fazer isso dentro de um programa de reabilitação, que é uma dificuldade muito grande no país, porque a gente tem poucos centros, os convênios também não cobrem. Então, muitas vezes tem uns que falam que fazem e não é bem reabilitação, então é difícil. Agora, se essa pessoa tiver esse acesso inicial e se ela consegue ter o O2, por exemplo, então tem um paciente que tem oxigênio e a esteira em casa, daí a gente fala para monitorar, então ele mesmo aprende meio que a se monitorar, assim, se é uma pessoa bem esclarecida, acima de 90%, mantém a tua saturação entre 90% e 95% ali, o fluxo que for necessário, e faz o teu exercício. Se não é uma paciente que desatura, e aí até a gente tinha sugerido alguns critérios, né? Se o VF1 é mais alto, acima de 60%, enfim, a gente considera que seria seguro ela se exercitar como alguém que é não doente. Mas os mais graves, idealmente, deveria ter essa ajuda inicial. Uma coisa que saiu de novo também, que até eu acabei revisando o artigo, foi um artigo de yoga, para as pacientes com LAN, tinha comentado, e daí eles publicaram agora. Na verdade, assim, eles tiveram alguns resultados interessantes, mas os desfechos deles faltou algumas coisas, então ficou um pouco duvidoso, assim, porque até eles, em tese, teriam mostrado que melhorou o VO2, mas eles fizeram só teste incremental, assim. Eu até questionei eles, eu falei, eu acho estranho o yoga ter melhorado o VO2, a não ser que era uma yoga muito intensa, porque geralmente a gente espera isso mais de aeróbico, assim. Mas eu acredito que, assim, eu particularmente sou favorável também a yoga, pilates, eu acho que ajuda muito na parte de controle mental também, das pessoas de estar ali, de focar por aquele momento, conseguir respirar. Então, tem pacientes que vão bem, assim, com essas outras modalidades. Mas o exercício aeróbico tem que entrar na vida de todo mundo. Eu acho que é o mais importante. É o que tem, assim, se você vai para a literatura, é o que tem as evidências mais robustas em todas as doenças. Só queria fazer um comentário em cima do que a Mari falou. Tanto o Respiron não é bom como encher bexiga. Isso caiu da moda, mas assim, eu tinha, no passado, via muita paciente, não, doutor, eu estou enchendo 10 bexigas por dia. Eu falava, nossa Senhora. Então, você acredita que eu tenho uma colega que fez doutorado até na Unifesp com parte de DPOC e tal, e lidou também com bastante com exercício, e ela tá abrindo um esquema, um negócio de reabilitação com um cara bem bom da físio aqui. E aí, você acredita que eu fui perguntar para ela do Respiron? Eu falei, vocês acreditam no Respiron e tal dela? Então, Mari, a gente não acredita, mas a gente dá para todos na primeira porque eles querem. A gente não gasta tempo da sessão com isso, mas eles querem fazer em casa. Eu falo, gente, eu não entendo. Eu não entendo. Quer dizer, mas tem muito, o que eu coloquei essa pergunta antes, né, para você, justamente por isso, porque a gente tem muitas portadoras que estão se vangloriando porque estão fazendo uma reabilitação pulmonar e tudo, e o Respiron faz parte, né, da rotina de muitas, né? Então, assim, eu acho que às vezes você fala que não deve ser usado e tudo, e realmente às vezes não vale a pena você ficar brigando, eu também não acho que ele faça mal.
Mas assim, e às vezes as pessoas acreditam, né? Existe o efeito placebo. Então, Mas assim, essa hiperinsuflação não pode causar futuramente um pneumotórax, uma coisa assim? assim, provocada pelo uso do aparelho? Não, fazendo esse tipo de exercício, encher bexiga, fazendo esse respiron, Ah, de tá. repente isso não seria prejudicial para quem tem uma tendência a pneumotórax, a desenvolver um pneumotórax? Então, em tese, se ele fizer uma manobra errada, ele até poderia desencadear algo. Eu não diria que é isento de preocupação, por isso que eu não recomendo. Mas, assim, no contexto de alguém que vai fazer uma reabilitação, então, eventualmente, se ele faz exercícios respiratórios junto, eu acho que isso não vai ser danoso, se bem orientado, mas não é o componente principal e não tem muita literatura que respalde. Então, só que realmente as pessoas têm muito essa cultura de preciso melhorar meu pulmão, então elas têm meio que quer fazer alguma coisa específica, né? E daí isso que a gente tenta fazer eles entenderem, que se você melhorar a periferia, você vai sentir menos falta de ar, que daí você vai precisar exigir menos do teu pulmão, né? Mas, uma coisa que eu acho que até ficaria legal da Alhambra deixar como dicas, assim como pílulas no site para os pacientes, você encher bexiga, você aumenta a pressão alveolar. E isso pode potencialmente romper o alvéolo. Se você faz o respiron, você aumenta a pressão negativa pleural, que também isso potencialmente pode romper o alvéolo. E o bom do respiron seria abrir áreas do pulmão que estejam fechadas. E, classicamente, Alain já tem um pulmão hiperinsuflado, um pulmão desse tamanho, né? Então, abrir mais esse pulmão não tem base fisiológica nenhuma, né? Então, acho que fazer o respiron provavelmente não vai levar a nada, mas acho que não deveria ser, de alguma forma, estimulada Eu entendo, talvez colocar que existe um risco teórico e que não tem benefício provado. E a mesma coisa o shaker, por exemplo, shaker é que faz umas vibrações, né, que ele provoca. Esse a gente usa para doenças que têm secreção, tipo fibrose cística, funciona, mas também não faz nenhum sentido fisiopatológico para lã. Uhum. A gente tem uma pergunta do outro doutor Ricardo, né, o doutor Ricardo Faria. Qual tipo de pleurodese apresenta melhor resultado para a lã? A mecânica ou a química? Ouviram? Sim. Quer responder, doutor Carlos? Posso responder. Assim, nós temos feito, basicamente, depende da situação. Existe um estudo do pessoal da Austrália que comparou, mas eu não lembro se eles acabaram definindo por um ou por outro. Se alguém lembrar, pode dizer. O pessoal lá da Austrália fez esse levantamento e saiu tipo um guideline no Chest ou no Blue Journal que comentava um pouco isso. Nós, quando precisamos fazer a biópsia, e atualmente a gente faz muito pouca biópsia, porque os quadros são muito típicos e são muito fáceis de serem confrontados diagnóstico, e tem outras maneiras não invasivas, mas quando a gente fazia biópsia, a gente usava o momento da biópsia para fazer a pleurodese mecânica com escarificação da pleura e, às vezes, além de escarificar, que gerava um sangramentozinho, a gente ainda borrifava um pouco de talco, porque não é muito fácil grudar essa pleura, né? Porque o pulmão está muito armado, então ele quando ele murcha para você ter acesso à cavidade pleural, é difícil de estendê-lo completamente e preencher toda aquela cavidade grande, né? É quase a mesma situação das dificuldades que a gente tem quando vai para um transplante e o pulmão é um pouco menor do que a cavidade da paciente, né? Mas a gente usava isso quando fazia biópsia. Depois que a gente parou de fazer a biópsia, quando a gente vai fazer pleurodese, normalmente a gente escolhe fazer com talco, insuflando o talco, deixando ou um dreno ou preferencialmente 2 drenos. É assim que a gente tem feito e funciona bem. Acho que a coisa principal é
é tirar a doença da atividade, que aí o estímulo para os pneumotórax desaparece. Uhum. Eu acho que ele perguntou ali também, quando é química, o talco é o melhor agente. Isso eu acho que já é bem estabelecido. E o que mostraram também é que se você faz cirúrgica é superior a você fazer pelo dreno. Mas aí eu também acho que você tem que considerar o custo-benefício, né? Tipo, de você colocar o paciente numa cirurgia, se ele não precisa da confirmação diagnóstica e tal. Acho que algumas vezes se prefere fazer pelo dreno mesmo com essa efetividade menor, né? Porque aí quase é um procedimento de hospital-dia, quase, né? Em 1, 2 dias você resolve o caso. Quando você vai para um procedimento cirúrgico, é um procedimento grande. Se você soltar toda a cavidade, ele vai sair com fístula, porque faz fístula ao véolo pleural, né? Então, acaba ficando um tempo maior de pós-operatório, aí dói muito, elas queixam bastante de dor. Então, são procedimentos que a gente tenta não ficar fazendo mais. Uhum. Tem uma pergunta da doutora Lúcia Salles. Ela gostaria de saber quais seriam as recomendações com relação a viagens aéreas, né, para as portadoras de lã, e aí principalmente para aquelas que já tiveram pelo menos um episódio de pneumotórax também, né? Então, eu não sei, assim, eu acho que não tem muito cuidado que você possa ter, né? Na verdade, não existe, tem alguns trabalhos que mostraram que havia assim, um aumento de risco mais pequeno, que eles consideraram que não justificava a pessoa se, assim, deixar de viajar por esse motivo. Como você tem, né, a mudança pressórica lá, eventualmente algum cisto pode aumentar de volume e romper, mas isso não é algo frequente. Eu acho que o que você tem que orientar mais o paciente é o que fazer se acontecer, né? Dele meio que já está informado sobre um local para qual ele possa ir, que ele, né, saiba que vai sentir dor, que vai sentir piora da falta de ar e tal, da suspeita, mas eu não acho que desconheço alguma coisa que ele possa fazer para diminuir seu risco. Seria não voar, mas eu acho que isso não é uma recomendação. Acho que realmente, como o risco ele não se eleva à proporção que se imaginava inicialmente, porque antes existia uma preocupação maior, antes de sair esse trabalho grande, com muitas viagens das pacientes que iam justamente para centro de referência, a gente passou, pelo menos eu no meu entendimento, a dizer, ok, vá, viaje. As recomendações maiores talvez fossem com relação à altitude, né, e a mergulho, por exemplo, alguma coisa assim, né? Aí acho que teria alguma recomendação, né? Mas eu acho que alguém ia falar alguma coisa. Alguém falou, doutor Carlos? Não? Ouvi demais. Com relação a essa história da viagem, acho que assim, não tem por que fazer esse tipo de proibição. Acho que não tem porquê. Acho que já está mais, assim, as estatísticas mostram que não tem muito sentido. Não vai e até a gente olhando lâmina, a gente que vê muita lâmina de paciente com linfângio, muitos cistos são na região peribronquio-perivascular, que é no meio do parênquima, né? E os cistos que são subpleurais, você vê sempre que aquela região da pleura ela fica espessada, porque tem depósito de células ali. Ela não é muito fácil de romper essa bolha para o espaço pleural, porque o mesotélio, a região submesotelial está espessada, tem depósito de colágeno ali. Então, aquela região é relativamente protegida. Então, assim, todos os estudos que tem, eles acabam chegando à conclusão que o risco existe, como existe em qualquer doença bolhosa ou cística. Nas doenças bolhosas, esse risco é maior do que nas doenças císticas, mas não chega a ser um risco a tal ponto de sair uma orientação formal para que elas não devam viajar. É a mesma coisa para a altitude, né? Para a altitude, a paciente corre o mesmo risco de ir para um lugar, para um avião, né, que mesmo sendo pressurizado, é como se ele subisse
numa montanha de 2.000 a 2.500 metros, com a pressurização da cabine, você tem distensão do ar, né, distensão do gás, então, por si só, tem um risco, mas o risco que eu acho pior de ir para altitude ou de voo é a hipoxemia, quando você tem muita perda de área de troca e essas pacientes fazem hipoxemia nessa situação, né? Então, eu tenderia a ter mais cuidado se a paciente for limítrofe em termos de oxigenação e orientar para ela viajar com oxigênio do que querer proibi-la de viajar. Eu acho que viajar só faz bem. Faz aí quase 2 anos que eu não consigo viajar por causa da pandemia. Então, todos nós, né? Tenho conflitos de interesse em recomendar não viagem. Eu concordo. Essa questão da hipoxemia que a gente costuma orientar, né? Eu tive 2 anos atrás, 3 anos atrás, a última viagem que eu fui para Atacama e subi a 6.000 metros de altitude num vulcão. Ali eu entendi o que era dispneia. Então, eu acho que todo pneumologista deveria se expor algum dia a algo do gênero para você sentir o que os pacientes sentem todo dia, né? Os pacientes graves. É muito desagradável mesmo. Então, e isso a gente avisa porque a gente tem vários pacientes que viajam mesmo. E a questão do mergulho também, você fala, pô, mas mergulho de profundidade, quem é que faz, né? Um negócio tão mais... Eu adoro mergulho de profundidade, para mim seria um problema. E a gente costumava orientar que não fizesse. Eu só tenho uma paciente que fez, uma lá do HC mesmo de São Paulo, que ela fez uma viagem, tipo, ela não comentou com a gente, só que eu acho que ela não deve ter descido muito, porque foi um mergulho tipo batismo, assim, ela não fez curso, nada. Então, assim, a gente sabe que existe esse risco, a gente costuma recomendar contra, mas eu não sei se o Dr. Carlos, que tem mais pacientes, tem alguém que fez ou que insistiu nisso. Se alguma das minhas pacientes mergulhou escondida. Não tô Então, essa paciente do HC, ela comentou, mergulhei, adorei, amei. Eu falei, Sandra, acho que a gente podia arrumar outros hobbies, né? Tem tanta coisa para fazer, mas eu concordo que eu sou suspeita também, porque eu acho muito legal o mergulho de profundidade, mas eu não me arriscaria se eu tivesse cistos. Então, alguma pergunta mais? Mariana, gostaria de falar alguma coisa sobre exercícios físicos, acrescentar alguma coisa, além do que você já falou? Acho que não, Maria Clara, acho que é isso, acho que a gente tem que incentivar as pessoas a fazerem e realmente tentar tirar um pouco desse medo. Óbvio, casos assim, como o do Dr. Ricardo, que ele passou, tal, né? Acho que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, assim, mas não é a maioria. Então, acho que para tudo você individualiza a tua conduta, mas eu acho que, no geral, a gente tem que passar uma mensagem que não se comporte, né, como doente. E tem uma coisa também que eu lembrei agora de uma paciente nossa sobre o uso de oxigênio, que a gente tem muitas pacientes jovens e às vezes elas não querem usar, né, pelo estigma do oxigênio. E aí teve uma paciente do trabalho também que ela me ensinou isso e eu uso sempre com os pacientes, que eu achei muito legal. Que ela falou assim que ela não tinha vergonha, ela não tinha problema nenhum de usar o oxigênio e ela tinha tipo, acho que ela não tinha 30 anos, era uma menina muito grave, que tinha um quilotórax grande, que depois regrediu completamente com cirolimos, até de curiosidade assim. E ela falava assim, isso aqui para mim é o meu óculos. Então, uma pessoa sem óculos, ela não enxerga e todo mundo acha normal, vocês aí, a maioria de óculos, e tá andando. Ela falou, eu não tenho oxigênio suficiente, eu uso isso aqui. E, né, e não me sinto doente, enfim, tô levando minha vida. E eu achei legal citar esse exemplo, porque até daí tem alguns pacientes que insistem na tal da história do desmame, que é outra coisa que a gente fica explicando. Se tem uma doença crônica, você, a não ser que teve um evento agudo, se você chegou até essa condição, você vai ser O2 dependente, né? Talvez se transplantar e tal, deixe de ser em algum momento, mas não tem sentido a pessoa ficar se esforçando com essa ideia de vou sair do oxigênio. O oxigênio é uma coisa que você precisa, você até consegue ficar sem. Eu já vi que a gente tem milhões de pacientes graves, que o cara nunca teve assistência médica, chega lá vermelhão, pletórico de tanta hemoglobina que ele produz, e o cara tá vivendo, mas ele tá vivendo mal. A memória dele vai ficar prejudicada, ele tá sob risco cardiovascular, ele tá tendo dificuldade para fazer as coisas, então a gente tenta explicar também e incentivar nesse sentido. Isso daqui é um remédio para você, e infelizmente não tem como a gente corrigir isso, a gente suplementa. Acho que isso é importante. Alguém gostaria de fazer alguma coisa, alguma pergunta? Dr. Carlos, quer fechar, dizer alguma coisa?
Não, eu acho que assim com o advento da tomografia mudou totalmente a história das doenças císticas, né? No passado, eu sou da época de se vira com raio-x, né? Enxergar cisto no raio-x, ainda mais no raio-x analógico comum, né? Não era coisa muito simples. Quando você enxergava cisto é porque tinha muito cisto, né? Agora, com a tomografia, a história das doenças císticas e da linfangio em particular aqui mudou bastante. Então, é muito mais fácil se fazer esse diagnóstico ou se suspeitar esse diagnóstico. Mesmo porque qualquer tomografia de abdômen que se vai fazer aparece a base do pulmão e como na lã as doenças, os cistos são difusos, então fica fácil de suspeitar, né? E mesmo ultrassom, hoje os ultrassons são melhores, acaba sendo possível também ver um derramezinho pleural pequeno, que pode ser um quilotórax. Então, o diagnóstico ele ficou muito mais acessível, né? Ou a suspeição diagnóstica ficou muito mais acessível. Com isso, tem que tomar cuidado, porque surgiu o overdiagnóstico, né? Eu, de vez em quando, recebo pacientes que o radiologista colocou uma hipótese diagnóstica de linfangioleiomiomatose, aí a família vai para o Google e acha aquele monte de coisa, ou vai para a mão de um clínico que não conhece a doença, a maior parte das pessoas não conhecem, e aí acaba fechando esse diagnóstico. Alguns locais tomam condutas, em outros locais acabam passando para o paciente aquele diagnóstico, a situação às vezes se complica, às vezes não é. Tem outras doenças císticas que não são. Então, a tomografia ajudou muito, mas tem que tomar um certo cuidado. Linfangio não é para principiantes, né? A outra coisa que me chama a atenção é a frequência de angiomielipoma renal, que chega a ser, oscilando nas nossas séries, entre 40% e 60% das pacientes com linfangio, pelo menos nas séries brasileiras, e os urologistas encaminham para ou os nefrologistas encaminham para os urologistas vários casos de angiomielitoma renal e eles estão acostumados a fazer nefrectomia, às vezes parcial, às vezes total, que é um absurdo nesses pacientes com linfangio. Os angiomielipomas renais respondem muito, muito bem aos sirolimos. Então, você não precisa perder um pedaço do rim, ou, às vezes o rim inteiro, por um diagnóstico, sei lá, o diagnóstico está correto, mas o tratamento está inadequado, né? Então, essas dúvidas diagnósticas, eu acho que assim, a gente precisa discutir bastante com os colegas, com os clínicos, com quem recebe esses pacientes, porque tanto o diagnóstico errado ou uma conduta errada frente a um diagnóstico certo pode atrapalhar a vida de uma paciente um pouco mais à frente, né? Outra coisa os resultados bons que o transplante tem trazido para essas pacientes. Muda a vida das pacientes, elas saem de uma situação de limitação clínica importante, de dependência de oxigênio, para uma vida praticamente normal, só fazendo os seus controles aí da imunossupressão. Então, tem resultados muito bons, né? Então, as equipes hoje já estão muito mais bem treinadas para cuidar dessas pacientes, elas respondem muito bem a essa técnica, né? Então, acho que do ponto de vista diagnóstico aí, estamos trabalhando para tentar trazer a dosagem de VEGF para uma certa rotina aqui no país. Não estamos conseguindo ainda, mas eu acho que assim, no futuro próximo a gente vai poder fazer VEGF, que vai ajudar bastante no diferencial dessas doenças císticas, assim como espero a gente poder fazer estudos genéticos nessas pacientes de uma maneira mais rotineira, né? E não um preço abusivo como custa hoje e com resultados nem sempre a gente consiga acreditar piamente alguns resultados que eu vejo por aí. Então, acho que na parte diagnóstica, seus comentários mais extremos que eu queria fazer no over e na conduta aí, muitas vezes errada. Agora,
o resto é bastante mais fácil fazer o diagnóstico hoje, né? E a biópsia a gente tem feito cada vez menos, né? Isso. Então, a gente pode terminar, pode encerrar. Alguém gostaria de falar alguma coisa, fazer alguma consideração? Não, falou tudo, doutor Carlos. Falou tudo. Muito obrigada. Falaram tudo. Teve um grupo que eu participo da Covid-19, que um professor lá da Reumato mandou assim: tem uma paciente aqui com linfângio pós-Covid. Isso não existe. Descobriram por causa da Covid. Outra razão. E tem coisa para a gente debater depois, doutor Carlos. Tem casos que levaram à nossa reunião, uns cistos bem bonitinhos, regulares, mas que talvez seja pós-Covid mesmo, que ele está na mesma localização. Não começa. Vamos vacinar todas as nossas pacientes de linfângio, vai falar. Mas, enfim, foi bom. Então, você vê, assim, as pessoas realmente não conhecem, né? Assim, é uma doença bem específica mesmo dentro da pneuma. A gente já viu toda a sorte aí de bizarrices e até a gente, né? Eu acho que não tem demérito nenhum. Eu fiz minha tese nessa doença e estou sempre aprendendo. A gente atende pouco agora. Em Curitiba eu tenho poucas pacientes, então a gente acaba ficando também mais distante e tem que estar sempre se atualizando. A gente está em contato aí com os nossos mestres. O Dr. Carlos falou uma coisa interessante, que o que a gente sente na Alhambra é que a gente tem, assim, os médicos, os pneumologistas, muitos deles, né, se interessam quando chega o diagnóstico, essa hipótese, eles estudam, vão para o site, entram em contato ou com o Dr. Bruno ou com o Dr. Carlos. A gente tem os outros médicos dos centros, a quem a gente também referencia esses médicos que fizeram esse diagnóstico, que atenderam esses pacientes, mas o que a gente sente falta é de também chegar até esses outros médicos, que também, né, ao nefrologista, ao ginecologista, né, que vai recomendar o uso de uma pílula que tem estrógeno, né, ou que vai recomendar uma terapia para poder a pessoa de fertilização, né, e que não sabe, que não pode. Então, talvez a Alhambra tenha que expandir também a sua atuação em direção a essas outras disciplinas, a essas outras áreas que também estão afeitas à linfangiomatomatose, né? Uma coisa, Maria Clara, uma coisa que a Alhambra podia fazer é, sei lá, uma reunião uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, aí de vez em quando, com médicos do Brasil, traga o seu caso. E a gente podia ver, quem tiver disponibilidade, não dá para ter certeza que todo mundo vai ter disponibilidade. Alguns têm até dificuldade de entrar num Zoom, né? Então não é uma coisa simples assim fazer isso. Mas eu acredito que assim a gente possa criar um fórum, né, para discutir determinadas situações e a gente nos ajudarmos, né? A gente, nesse momento, assim, está sendo muito difícil a gente reunir todo mundo que a gente convidou e que aceitou participar, porque a gente está assim, no auge da epidemia, né, da pandemia, né? Então, muitos colegas que né, estariam participando hoje mandaram mensagens dizendo: eu estou atendendo, né, eu estou no hospital ainda, não consegui, estou exausto. Né? Mas eu acho que mais para frente é uma ideia muito boa mesmo. Né? A gente tem o mês de junho, que é o mês mundial de conscientização da LAM. A gente poderia fazer essas pequenas, né? Abrir essa possibilidade dos médicos chegarem até nós e a gente fazer essas pequenas reuniões, né? Eu acho que são interessantes. E trocar experiências e tentar ajudar, né? Acho que assim com certeza a gente conseguiria que um pessoal da nefrologia, um pessoal da neurologia, porque algumas pacientes têm tumores cerebrais, eventualmente, se tiver um caso assim assado, a gente pode pedir para alguém da neuro, pessoal da dermato, às vezes algumas pacientes se incomodam muito com aqueles angiofibromas, né? Então, podemos discutir o que pode ser feito, o que pode melhorar isso. Já que a gente tão cedo vai conseguir fazer um encontro, né? Como a gente já fez. Presencial, né? isso. Presencial. Acho que é a facilidade, né? Vamos transformar uma coisa difícil numa coisa que possa mais acessível. trazer alguma facilidade. Isso.